Bom dia, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Olha, depois de várias tentativas em acertar na gravação desse vídeo para vocês, então agora vai dar certo. Eu tenho fé. Pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aqui para mais uma aula, o vídeo 3, a respeito do nosso conteúdo da nossa bimestralidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre advérbios. Os advérbios, eles mudam o quê? O nome. E o que é o nome? O substantivo, tá? Então, nós temos vários tipos de advérbios, pessoal. Temos os advérbios de lugar, de intensidade, de modo, de afirmação, tempo, dúvida e negação. Agora nós vamos ver sobre cada um deles, tá bom? Olha, então, Padre Fernando, né? Aqui em cima tem o emblema do nosso colégio, o nome da professora de vocês, Cláudia Elias, sétimo ano. Fiz um print de uma imagem bonita aí para vocês, tá vendo? Eu amo a natureza, então eu sempre coloco essas imagens. Olha, definições. Definições de quê? De advérbios. Os advérbios, eles são invariáveis, ou seja, eles não mudam. Eles expressam, gente, uma ideia de lugar, de tempo, de modo, dúvida, certeza, afirmação, negação e intensidade. Qual é a função dele? É de modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Observações. Quando o advérbio modifica outro advérbio, ocorre quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente intensificando o significado. Por exemplo, grande parte da população adulta lê muito mal. Aí, mal é um advérbio e muito também é um advérbio. No caso, muito está modificando o advérbio mal. O advérbio também modifica uma oração inteira. Isso ocorre quando está modificando o grupo formado por todos os outros elementos da oração, indicando uma circunstância. Aí o exemplo: lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Olha os exemplos que nós temos aí, quando o advérbio modifica o substantivo, quando modifica o adjetivo, quando modifica o verbo. Exemplo: a apresentação musical estava muito emocionante. Emocionante é o adjetivo. Então, muito modifica o adjetivo emocionante, que muito aí é intensidade, né? O outro exemplo é: o concerto começou cedo. Nós temos o verbo começou e o advérbio aí cedo. Então, está modificando o verbo, tá? O concerto começou muito cedo. O verbo é começou. É muito é um advérbio que modifica o sentido do verbo começou. E esse cedo aí também modifica o sentido do verbo, tá bom? Nós temos vários tipos de advérbios. Temos os advérbios de modo, de intensidade, de tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, inclusão, ordem e interrogação. Os advérbios de modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade,
às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral. Frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão. A maior parte dos advérbios que terminam em mente são advérbios de modo, tá bom? Aí nós temos, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, docemente, bondosamente, generosamente. Exemplo: sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Então, esse bem aí é um advérbio de modo, tá bom? Nós temos também o advérbio de intensidade. O próprio nome já diz, né? Ele intensifica o sentido da oração. Nós temos aí, exemplo, acho que, por hoje, você já ouviu bastante. Os advérbios de intensidade são muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, pouco, mais, menos, quanto, quão, tanto, tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo. Nós temos também os advérbios de tempo. Eles indicam o quê? Cronologicamente o tempo. Leia e depois me diga quando pode sair na Gazeta. Esse é o exemplo de quando, indicando tempo. Nós temos exemplos de advérbios: hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, enfim, afinal, breve, imediatamente, de repente e etc, tá, gente? Porque se eu for falar aqui todos, vocês vão cansar da minha voz. Nós temos também, pessoal, advérbio de lugar, que modifica o sentido do nome. Exemplo: a senhora sabe aonde eu posso encontrar esse pai de santo? Nós temos aí advérbios de lugar: aqui, ali, dentro, fora, atrás, além, lá, cá, acima, perto, longe, debaixo, afora, a quem, externamente, embaixo, à distância, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta. Todos esses são advérbios de lugar, tá bom? Nós temos também advérbios de negação. Os advérbios de negação, olha aí, o que eles fazem? Negam, né? De modo algum, irei lá. Olha os advérbios de negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Advérbios de dúvida: acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe. Talvez ela volte hoje. Advérbios de afirmação. Exemplo: realmente eles sumiram. Os advérbios de afirmação são sim, certamente, realmente, efetivamente, certo, deveras, decididamente. Temos também os advérbios de interrogação. E então, quando é que embarca? Aí tem de onde, que é de lugar, como, que é de modo, quando, de tempo, por quê, de causa, quanto, preço, intensidade, para que, finalidade. Temos também, pessoal, advérbio de ordem.
Exemplos. Depois, primeiramente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Temos também advérbios de exclusão, apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só, unicamente. Todos irão viajar, menos ele. Advérbios de inclusão, até, inclusive, também, mesmo, ademais. Exemplo, até ele irá viajar. Nós temos também, sétimo ano, presta atenção, advérbios, locuções adverbiais. O que é isso? Quando tem duas ou mais palavras. Para quê? Para exercer a função de advérbio. Nesse caso, nós temos uma locução adverbial. As locuções adverbiais, obrigatoriamente, elas iniciam por uma preposição, tá bom? Olha, exemplos. Aí nós temos um exemplo de um advérbio. Certamente ele será eleito. Aí, a locução adverbial fica, com certeza ele será eleito. Advérbio, ele falou claramente. Claramente, advérbio. Ele falou com